Olá, eu sou Marcelo Renault, aqui no canal Carreira em Detalhes. Hoje eu estou aqui com a Roberta Perillier, né, do nado artístico. Eu vou ter que ficar o tempo todo me policiando, porque mudou em 2017 o nome, era nado sincronizado, como você conhece, agora é nado artístico. E primeiro te agradeço duas vezes. Primeiro por estar aqui e porque também você está no meio aí de uma confusão, que tem o carioca agora, daqui a pouquinho, e o brasileiro e a seletiva, né? Então, está me dando um espaço numa época enrolada. Eu que agradeço, mas o final do ano é sempre assim, né? A gente tem as competições uma em cima da outra. É complicado, E agora é sábado, né? Sábado começa. Na verdade, sexta-feira começa com a categoria de base, com o juvenil, com as provas individuais de figura. E sábado e domingo... E é tudo entrada franca? Sim. Vai ser no Fluminense, no sábado, na sexta-feira. Que é a prova de figuras, é uma prova que não tem música, não tem nada. E no sábado e no domingo vai ser no Tijuca. E o Brasileira Seletiva no Maria Lenk? No Maria Lenk. Também é entrada franca. Também. Tá, então é até engraçado, assim, porque eu sou muito ligado a cinema, né? Eu sou formado em cinema e sou cinéfilo também. E se tem uma prova cinematográfica, é o nado artístico, antigo sincronizado, porque ele tem ligação com a Esther Williams, com Busby Berkeley, que era o coreógrafo, então E foi a primeira Olimpíada valendo em Los Angeles, né? Ainda a terra do cinema, assim, incrível, né? Como tá ligado, até a Esther Williams foi até consultora e tal. E assim, como é que foi a tua entrada no nado artístico, isso criança? Nossa, isso tem tempo, mas vamos lá. Porque, assim, só fazer um preâmbulo, porque assim, tudo que eu li de atleta, assim, eu fazia ginástica rítmica, aí eu vi o pessoal nadando e tal, ou fazia... Nunca vi. Comecei direto no nado artístico. Não, eu também não comecei no direto. Eu era atleta de ginástica rítmica e eu era, assim, uma boa atleta de ginástica rítmica. Comecei a treinar aos 4 anos e meio, então treino para mim é uma coisa quase que nasceu junto, né? Eu sou filha de um jogador de futebol e de uma bailarina, então o esporte sempre foi muito natural na minha vida. E fazia GR e GRD e aos 10 anos, 9, 10 anos, eu decidi parar. Eu tinha uma quantidade de treino já na cidade absurda e eu me desentendi com a minha técnica e resolvi, mãe, não quero mais. E eu já fazia natação, já fazia balé para ajudar na ginástica e via a Magali no Fluminense treinando as meninas, se eu não me engano, era para o Mundial. As meninas que depois eu fui conhecer, né? Muito interessante. E eu ficava encantada com aquilo, botava as pernas para cima para ver se ela me via, né? Cantando ali. Enfim, entrei para a escolinha e tive um probleminha físico e tal, tive que parar. Mas eu tinha uma grande amiga, minha vizinha, minha irmã, de porta, que fazia nado sincronizado aqui no Flamengo. E aí a gente foi pro sítio dela e ela falou, Beta, me mostra aí o que você aprendeu na escolinha. E aí eu tinha muita flexibilidade por causa da GR e eu já tinha um domínio corporal absurdo. Ela olhou pra mim e falou assim, segunda-feira a gente vai pro Flamengo que você vai entrar na equipe do infantil do Flamengo. Dito e feito, cheguei aqui na segunda-feira e encontrei a Ana Maria Lobo. E ela, opa, que beleza! Os treinos começam, estava até a hora, e comecei a treinar. Então a minha entrada no nado foi assim, né? E aí foi uma carreira grande, eu dividi minha carreira entre Flamengo e Fluminense, fiquei 3 anos aqui, depois fui pro Flu, passei 7 anos no Flu, realmente como atleta de seleção, com a Magali. E fiquei 7 anos, né, foi ali que eu fui para a seleção brasileira e representei o Brasil. E aí depois terminei minha carreira, acho que cedo, eu tinha esperança de continuar mais, mas... já estava naquela... Mas isso eu acho que é uma constante, assim, é constante aposentarem cedo no nado artístico, né? Muito raramente um atleta chega a 30. Eu acho que a gente está mudando um pouco isso, sabe, Marcelo? Algumas coisas ajudaram a acontecer. Eu acho que isso acontecesse. A gente hoje tem a Giovana, por exemplo, nossa atleta mais velha aqui do Flamengo tem 28 anos, a Giovana, né? E que acabou de ganhar o prêmio de melhor atleta no Sul-Americano. Você vê as atletas russas estão nadando, a Gemma estava nadando agora a Olimpíada de 2016 com 38 anos. Tem a espanhola com 32, Então, assim, não é cedo demais você terminar o nado sincronizado como eu terminei, aos 19 anos de idade. Muito cedo. Né? Muito cedo. E a gente está conseguindo mudar isso. Eu até acho que todo esse empenho do Bolsa Atleta, toda essa situação, né, mesmo de ajuda ao atleta, né, a gente está conseguindo entender, está ajudando isso a mudar, esse cenário. E aí vim para a borda da piscina por um convite da Mônica, que já era técnica do Flamengo. Mônica Rosas. Mônica Rosas, né? Com quem hoje eu compartilho. Até hoje. Né? Aliás, é engraçado isso. É um esporte, assim, eu acho que tradicionalista em todos os níveis, assim, as pessoas
E tem esse lance da família da Ana Maria Lobo, que foi quem praticamente começou o nado sincronizado aqui no Flamengo, sim, né? Sim. Tem a filha dela, Cristiana Lobo, que foi a Olimpíada de 92, agora tem a Maria Clara. E tem todo esse lance das famílias se seguirem, né? Ganhei, Maria. E o próprio esporte em si, até uma coisa que eu vou falar contigo, que a gente vai avançando nas competições, o Brasil eu acho assim muito inovador, muito criativo em relação ao maiô, em relação à música e tal, e eu não sei se isso é muito assim recompensado pela FINA e pelos juízes em geral. Eu acho que há até um certo... Eles não gostam muito, não sei se você sente isso. Engraçado, Marcelo, eu tive um período da minha carreira muito gratificante. Sim. Em 2000, eu comecei como técnica da seleção em 99, muito cedo, porque eu comecei aqui no Flamengo em 98, fui contratada oficialmente em abril de 98. Você já tinha parado como atleta? Eu parei em 96 como atleta. Em 97 eu vim pra cá porque eu queria abrir uma escolinha na Barra. Eu tava morando na Barra. Eu queria abrir uma escolinha na Barra com a Mônica. Me chamaram, Roberta, vem fazer uma escolinha no Novo Leblon. Sim. Aí eu tinha um contato ótimo com a Mônica, apesar da Mônica não ter sido minha atleta nos últimos tempos como clube, mas nós éramos de seleção, né? Ela é minha técnica de seleção. Falei, Mônica, vamos abrir comigo lá. Aí acabava que vinha pra cá pro Flamengo todos os dias, ajudava ela a dar treino e a coisa foi natural. Vamos abrir a escolinha na Barra? Não, a coisa melou. Ela falou, Beta, compete aqui no Flamengo 98 que eu tô precisando fechar. E a gente fechar a equipe, volta pra água, compete e vem pra cá que eu vou te trazer pra você ser minha auxiliar. Aí meus olhos brilharam, né? Claro. Porque Flamengo, que na verdade eu sempre fui uma flamenguista quietinha. Dentro do Fluminense ainda. Dentro do Fluminense. Poxa, trabalhar com a Mônica, aquela coisa, tinha um clima legal. Com certeza. E aí foi fantástico. Em 99 eu já comecei como técnica auxiliar da seleção. E aí fui de 99 a 2011 direto como técnica. 2012 você não teve na Olimpíada de Londres e tal? Na direto? verdade, não. Aí não. Eu tive, na verdade, Para um ano antes ali. Eu fui até 2011. 2011 eu pedi para sair da seleção. E em 2012 eu fiz um processo seletivo para ser gerente de competição. Sim, eu vou te perguntar, você já está se adiantando. Você chegou como atleta a disputar a PAN, ou não? Sim, 95 em Mar del Plata. Como é que foi essa experiência e assim, te ajudou fantástico. No futuro ter sido atleta de PAN? Lógico. Eu acho que isso interfere muito na carreira do técnico, né? Você ter tido a sorte, ou ter tido o investimento de ter sido um atleta, ele é um diferencial, mas ele não é único, sabe, Marcelo? A gente achar que por ter sido um excelente atleta, um atleta de nível pan-americano, você vai ser uma excelente técnica. Não, eu não concordo com isso. Eu comecei na minha carreira apanhando muito e tendo que ouvir muito a Mônica, que não foi atleta, é uma pessoa que entrou no nado sincronizado, descobriu o nado sincronizado, veio pela dança e desenvolveu, eu arrisco a dizer, uma das melhores técnicas do Brasil até hoje, né? Hoje ela me acompanha como supervisora e assim, vive me chamando a atenção, vive me dando toques. Então, ela não foi atleta. Então, você é capaz de ser uma excelente técnica sem ter necessariamente sido atleta. Ao passo, eu acho que tem o outro lado, ter sido atleta até para o entendimento, por ser um esporte que exige demais. Um treino de 8 horas é um treino curto para o nado sincronizado. Você vê. E é quase todo dia. E é todo dia. Então, o relacionamento, ele se desgasta de uma maneira grande e você tendo sido atleta, você passou por isso. Então, você tem uns limites um pouco mais... delimitados. Exatamente. Você consegue, eu sinto isso, peneirar um pouco mais e sentir que a atleta... Vamos dar uma segurada, um espaço. Isso eu acho uma grande vantagem. Isso eu ia te perguntar como é que vocês conseguem, porque são um monte de mulheres juntas, tem todos os lances de TPM e tudo mais. E assim, não vaza, pelo menos para a imprensa, não sei se vocês controlam, contingenciam bem isso. Muitas brigas, aliás, é um esporte muito classudo nesse sentido, não tem muita reclamação e tal. E assim, como é que vocês conseguem? Porque eu acho que brigas não tem. Existem desentendimentos. Normais do dia a dia. Normais. Eu acho que poucas vezes na minha carreira eu tive brigas. A gente tem desentendimento e sim, existem muitas interferências normal também dos pais, dos responsáveis, né? Eu acho que o grande problema do nado é o lance de ser um esporte subjetivo, né? Sim. E ele é um subjetivo regrado, tem regra, né? Mas ele não deixa de ser, como você começou o assunto, ele não deixa de ter uma parte artística. E por isso que a gente mudou o nosso nome, né? O nado artístico. A gente entrou para o hall dos esportes artísticos, que tem a sua nota artística. Então, isso
Estava muito técnico, então, no entendimento da FINA? Não, eu acho que o COI resolveu fazer uma divisão, não sei nem te dizer qual é o fundamento disso, mas veio do COI. O COI realmente botou a gente junto com patinação, e aí resolveu mudar esse nome. Ressaltar mais o lado show da coisa. Talvez sim, talvez não, claro, não sei, porque a gente também ficar muito show, a gente perde muito o sentido de ser um esporte olímpico, né? Então eu não acho que seja, e o COI não tem esse interesse. Se você parar para pensar, o nado artístico ou o nado sincronizado é o segundo, terceiro esporte que há anos nas vendas. Vende logo. O primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui em 2016 foi o terceiro, a acabarem os ingressos na hora que a gente abriu as vendas, né? Então é interessante que o COI mantenha um esporte que tem uma venda tão grande assim nos Jogos Olímpicos. Não acredito que eles tenham interesse de tirar. Mas enfim, eles fizeram talvez uma separação, não sei, didática, não sei te dizer, e a gente mudou o nome. Isso talvez seja o ponto de maior discussão dentro do nado, né? Porque você tem um juiz julgando o que você faz, né? E no fundo você se apresenta para ele. Exatamente. Acho que fica um pouco exagerado isso. Claro que tem que ter o juiz, tem que ter medalhas e posições, mas realmente me parece um pouco exagerado isso no nado. Que ele pode ser um pouco mais criativo, como eu acho que é o caso do Brasil. Eu vejo assim, o Brasil não está, se não está sendo perseguido, pelo menos não está sendo recompensado por tentar inovar no esporte, né? Vocês já fizeram apresentação de tudo quanto é jeito. É isso que eu ia falar, assim, né? A gente teve um período na carreira, não sei se eu dei a sorte, mas enfim, ou se foi realmente um trabalho, de 2004, quando eu assumi a seleção brasileira, eu assumi como técnica, a Mônica era técnica, até anterior a Mônica e a Andréia Cury eram técnicas, eu era auxiliar das duas, e nós fazíamos um trio muito legal. Em 2004, a Andréia foi para a Olimpíada, a Mônica resolveu parar e assumir um cargo dentro da CBDA de supervisora técnica, um cargo até então a gente não tinha, mas que outros tantos países tinham, e um cargo extremamente importante. E aí eu passei a ser a técnica principal. De 2004 a 2007, em 3 anos, nós saímos de uma posição que a gente era 13º do mundo para 10º, para 9º do mundo. Parece pouco quem está ouvindo, mas é muito difícil caminhar no nado artístico. E ainda mais pensando que é justamente essa quebra de paradigma. De tendência, né? Você tem uma tendência a colocar o primeiro colocado em primeiro lugar. O segundo colocado... Sim, é bem estratificado. Ele é assim. E a gente, em 3 anos, quebrou 4 posições. Então, assim, eu acho que reconheceram. A gente chegou a ser chamado e ser classificado como país, em 2007, no Mundial de Melbourne, a gente foi classificado como a segunda potência em alçadas, em acrobacias do Mundial, perdendo apenas para a Rússia. E a gente vinha, o Canadá, por favor, a gente parava para ver como é que a gente fazia as alçadas, como é que a gente tinha a dinâmica, né, disso. Então, assim, eu acho que trabalho aparece, Marcelo, a gente tem que trabalhar. Apesar de ser um esporte subjetivo, quando a gente trabalha, ele aparece. Até porque se ficar pensando nisso não faz nada. Então a gente vai perder sempre, então acabou. Exatamente. Não faz sentido pensar assim. Mas você até falou de estrangeiros no Canadá. O Brasil também tem uma certa tradição de ter intercâmbio com a espanhola, a Loftus veio para cá e no começo, teve também com a Tatiana Prokofskaya, teve com mais a Sovê. Isso. Aprendeu muito com esse pessoal, é uma coisa realmente foi fundamental. Eu particularmente, assim, eu tenho uma característica toda da Tatiana. Eu treinei com a Tatiana, meu último ano, em 96, foi treinando com a Tatiana, eu me encantei com ela. E depois ela veio porque ela deixou uma filha aqui no Brasil, né? E ela tem netos brasileiros. Ela vem todo ano, né, pra cá. Foge daquele inverno. Até traz as russas também. Traz, elas vêm, a gente provavelmente esse ano vai que são as melhores do mundo há muito tempo. E é uma oportunidade que a gente tem de trocar, né? Então a nossa escola, a minha escola é muito russa. Tem uma característica coreográfica muito parecida com a Rússia, né? Não tem como dizer para você que eu não aprendi. Demais, né? Uma vantagem, assim, enorme. E muita gratidão, né? Você está falando só com a melhor do mundo. Vamos seguir no caminhar do Brasil, né? Ele perdia sempre do México, às vezes perdia até da Venezuela, às vezes até com a Colômbia aqui na América do Sul. Aí em 99, no PAN de Winnipeg, começa a ter essa levantada do Brasil. A gente já pega bronze ali com a Isabela e a Carol de Moraes.
Como é que foi como é que a gente foi conseguindo ganhar do México? Foi trabalho, mais treino, foi mais intercâmbio? Foi. Então, em 2003 a Mônica, né, pediu para sair, em 2004 a gente assumiu. Na verdade, em 2003, não, anterior. Esse em 99. 99. Em 2000, a gente formou esse trio e o objetivo era chegar no PAN de 2003 com a medalha de bronze. E a gente criou uma seleção. Antes? Não, foi em 2003 com a medalha de bronze. Mas a gente conseguiu. 99 não, mas em equipe. Ah, sim, em equipe. Em equipe. O dueto já tinha a medalha de bronze. Então, o nosso objetivo era botar a equipe no terceiro lugar. E conseguiu. E conseguimos. E a gente criou uma equipe permanente. Então, as atletas treinavam dentro da seleção, não treinavam nos clubes. Até então, a gente fazia o treinamento esporádico. A gente porque devia ser difícil, porque tem atleta do Flamengo, do Fluminense, do Paineiras, né, do Tijuca. Exatamente. Aí a gente fez uma seleção permanente. Então, a gente aumentou a quantidade de treino e aumentou a quantidade de treino juntas. Daquilo, Entende? Então, a coreografia começou a ser apurada de uma forma muito mais rápida, muito mais técnica, muito mais... E a integração das atletas e da comissão técnica perante as atletas começou a ser muito maior. Então, todo esse controle de entendimento entre elas, de relacionamento, começou a aumentar, porque você todo dia estava ali. Via mais do que a família. Exatamente. Então, esse ciclo, né, de 2000 a 2003, comandado pela Mônica e pela Andréa, a Andréa continuou com o dueto, e a Mônica pegou a equipe, eu fiquei como auxiliar da Mônica, foi um ciclo fundamental. Além disso, a gente contou com o início das nossas saídas para competições internacionais. Viajou mais. Já começou a ter mais estrutura, né? Então a coisa mudou de figura, a gente começou a ser reconhecido lá fora. Opa, quem são essas, né? E para um esporte onde a nota é prestígio? Exatamente, você tem que fazer, você tem que aparecer. Tem que ser visto. Você tem que aparecer, você tem que ter likes, né? Senão você não vai. Mais ou menos, hoje eu falo, a gente tem que ter likes. Antes do Facebook, das coisas... É isso, a gente tem que ter likes, senão a gente não vai conseguir a nota que a gente quer. E como é que é outra coisa que me acho curioso, assim, como é que é treinar uma atleta que às vezes está no solo, no dueto e na equipe? Ela às vezes faz as três coisas. Como é que é o treino dela? É só uma loucura, né? Ela não para. É bem pesado. A Maria agora passou por isso, para o sul-americano. É uma atleta jovem, ela é uma atleta de 20 anos. Maria Clara Lobo. Mas é uma atleta, assim, estupenda, muito talentosa. E a nossa aposta mesmo, acredito que a nível de Brasil, de Flamengo e a nível do Brasil, ainda tem uma carreira promissora, um cuidado que a gente tem que ter com ela. E é difícil, porque as coreografias são coreografias exaustivas, são coreografias com um tempo, né? A gente está falando aí de um tempo médio de uma prova de 400 livre, que talvez seja a prova mais difícil não para, tem que da natação. Fazer tudo certinho. Né? Então, a gente tem que dosar para não ter lesão, dosar para não ter um estresse, né, antes da hora. Foi bem difícil, não resta a menor dúvida, e sempre é. Quando a gente tem possibilidades, por exemplo, no Mundial agora de 2019, cada prova vale 100%, cada prova gera uma medalha. Sim. Então, agora no Sul-Americano, não. Né? O Pan-Americano também não. Você tem que somar a coreografia final, técnica e a coreografia livre. Quando a gente tem a possibilidade de botar cada prova valendo 100%, a gente tem a opção de botar cada atleta para fazer uma prova. Que eu, como técnica, eu particularmente prefiro. Eu acho mais saudável, eu acho mais rentável tecnicamente, que aí o atleta consegue focar melhor. Faz só a técnica ou só a rotina livre. Entendeu? Desempenhar melhor aquilo que ele se propõe. A Olimpíada de Sydney você chegou a participar ou ainda não? Não, na verdade a gente foi ao pré-olímpico em 2000 e em Sydney foi só o dueto. Que classificar a equipe, até estava conversando contigo em off, é muito difícil, né? Que são 8 vagas, agora vai passar a ser 10, melhorou um pouquinho. E na verdade são 6 porque tem a vaga da África, a vaga da Oceania, que já são cativas de Egito e Austrália. Então são 6. Assim, você sabe que é muito difícil, né? Agora com 10 abrem 2 a mais, né? Pra gente tentar disputar. E geralmente a gente vai de dueto mesmo. A gente só não foi em 96 em Atlanta porque Atlanta não teve dueto. Isso. Fora isso, a gente vai em todas as Olimpíadas. Isso. O Brasil tem uma tradição no esporte, já desde 84. Até nossas melhores posições são 84, porque até estava no começo, né? Sim. É curioso que o PAN vem bem antes, né? O PAN chegou a ter no Rio, no São Paulo, em 63, acho que 55 teve também. Foi quebrando, aí 71 direto. Isso. Antes até do Mundial, né? E Mundial também, a gente também tem uma representatividade boa, não é uma representatividade ruim, não. O Brasil vem longe disso. Vem conseguindo até falei isso com a Rose Claire Campos, foi a minha última entrevista no judô, que na verdade eu acho os mundiais até mais difíceis. Com certeza. Tem muito mais,
mais interessante até para o fã. É uma pena que o fã brasileiro, em geral, se ligue muito na Olimpíada e esqueça o resto. Que para acompanhar é melhor o Mundial, porque tem solo, tem todas as provas, né? Tem o combo, que não tem Olimpíada, é só dueto. E tem o dueto misto, né? Sim, que é o grande boom agora do lado puxou que ia puxar no começo. Né? Que realmente o dueto misto é assim, se aquele discurso de abrir os esportes masculinos tipo boxe, que tem que acabar mesmo, também tem que abrir os femininos para os homens, né? E já está com a Giovanna Stefani e o Renan Alcântara. E a Giovanna ela fazia solo já desde lá de trás, ela já tem uma boa experiência. Sim, né? A Jo é uma atleta, ela está com a gente. Fazer equipe. Sim, tá com a gente. A Giovanna entrou na seleção brasileira com 14 anos de idade. Para você ver o talento da Giovanna. Muito cedo. Né? Muito cedo. E foi ao primeiro mundial, primeira competição internacional dela como sênior aos 15 anos de idade. Que é o mínimo. Que é o mínimo da FINA. Né? Então é uma menina extremamente talentosa e continua mostrando esse talento. Né? Ela está com 28 anos e acabou de ganhar a Ordem dos Cavaleiros no Sul-Americano. E por ser uma competição nova, eu acho até que tem mais chance de pegar essas posições mais altas, né? Tá tudo começando. O pessoal, com certeza, tem menos, né? O dueto, o Renan e a Giovanna agora em 2010 ficaram em sétimo lugar do mundo, né? A gente não tem nas duas rotinas, porque técnica e então, assim, a gente tem uma tendência a ter um resultado melhor, como na Olimpíada primeira Olimpíada da gente, que você pega o passado do nado sincronizado no Brasil, tinha um resultado melhor por conta disso. Porque você tinha menos, né? Hoje a gente está disputando muito dificilmente com o pool ali da Europa, né? Você tem a Bielorrússia, você tem a Cazaquistão, esses países que, na verdade, são crias da Rússia, porque a verdade é essa. É isso mesmo. Né? Eles vêm de uma mesma escola, eles vêm com o mesmo padrão, que competem entre eles de uma forma muito fácil, muito pouco custosa, e vão crescendo e a gente não consegue acompanhar essa velocidade. Né? Então hoje a gente vai para um Mundial, que é muito mais difícil tecnicamente falando do que uma Olimpíada, e pega uma surpresa dessa, um Cazaquistão chegando, batendo com a gente, uma Coreia batendo com a gente, por conta disso, por essa facilidade que eles têm ali de campeonatos internos. Né? Enfim, vamos lá, eu estou esperançosa com a nossa possível chegada à final. A pena do misto que ainda não está na Olimpíada nem no PAN, né? Eu ainda não entendi isso, Marcelo. Não faz sentido, né? Porque, abre isso, caramba, né? Eu não entendi, a gente estava muito esperançosa e, assim, nesse período... Eles prometem, pelo menos para 2024, ou não falam nada? Não existe uma promessa, né? A minha experiência como gestora, né, de 2012 a 2016... fez a cabeça da gente abrir para algumas coisas, né? E você vê bastante que tem toda uma preocupação, sim, da parte de abertura para que os esportes sejam iguais a nível de homens e mulheres, iguais a nível de participação de todos os continentes, de todos os países, enfim, tudo isso existe. Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação enorme com o quantitativo de uma Olimpíada. É surreal. Você está falando de 11 mil atletas, 10 mil... Tem medo do gigantismo, que já é gigante. É gigante, Marcelo. Qualquer país, qualquer cidade tem uma dificuldade enorme de suportar isso. Você vê que eles aumentaram 2 vagas na equipe, mas já tiraram 2 no dueto. Tem que equilibrar. Não mais do que isso, eles tiraram 2 no dueto e tiraram todas as reservas da equipe. Então, você antes ia para a Olimpíada com 9, a gente vai com 8. Então, Sequinho. Ninguém pode machucar. Não pode, eram 72 da equipe. Mas se acontecer de machucar alguém, fica fora? Fica fora. Na verdade, eu não sei como é que eles vão fazer. Na Olimpíada até 2016, o dueto, por exemplo, não tinha reserva. Sim. Você poderia ter o nome dessa atleta credenciada dentro de uma lista larga que a gente sabe, que a gente recebe, que você faz o credenciamento, e essa atleta não entra dentro da Vila Olímpica. Caramba, jogo Ela duro. fica lá do lado de fora. A nossa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tinha... em 2016, a gente não tinha reserva. Mas a gente já foi... A gente já foi para outras Olimpíadas com uma reserva que ficava de stand-by aqui no Brasil. Se ela machucasse... Fica do lado do aeroporto. Entrar, entendeu? Eu não sei se eles vão fazer a mesma coisa para a Olimpíada de Tóquio. Se a equipe vai ter essa reserva nomeada dentro de uma lista larga, para se qualquer acidente acontecer, ela pegar o avião. Acho que sim, né? Tem isso, né? A pessoa fica no próprio país. Senão você pega 4 anos, 8 anos... Pode um azar... E a pessoa não pode competir. E como é que é treinar a reserva? Porque, por exemplo, na equipe tem funções diferentes, né? Como é que ela vai entrar? Você não sabe quem vai machucar. Como
Como é que ela vai entrar? A tendência é cair muito o nível, né? Fica muito difícil se for em cima da hora. Sim e não. Eu costumo dizer que a minha atleta reserva é a atleta mais importante da minha equipe. Né? Eu falo isso muito para ela. Também. Ganha, tem que ganhar. Ela é a atleta mais importante da equipe, porque ela pega literalmente o pepino para descascar na hora. Entendeu? E ela não sabe qual vai ser a posição. Mas você consegue fazer estratégias. Por exemplo, se você tem uma atleta que é a sua saltadora, né? Hoje a nossa saltadora na seleção, praticamente a Lorena, né? Lorena Molinos. A Loli machuca. Eu já tenho, e a minha reserva não é uma saltadora no nível da Lorena, eu já tenho um plano B para não ser a reserva, o salto ser da reserva, mas talvez o salto seja de uma outra que esteja dentro da equipe. E ela vai pro lugar dessa outra. E ela vai pro lugar dessa outra. Inteligente. Entendeu? Então a gente tem que, depende de cada equipe. De cada equipe. Em relação também às atletas que você pegou, né? Eu vi várias provas para te entrevistar, né? Eu já acompanhava nada sincronizado um pouquinho, mas agora caí dentro. E assim, é uma coisa subjetiva, mas as minhas preferidas foram as gêmeas mesmo, a Isabela e a Carolina. Assim, acho as apresentações dela, 2004, principalmente na Olimpíada, e 99 também do PAN, assim, nível até de mais do que elas conseguiram. Porque talvez até uma prata no PAN de 99 é que o Brasil não ia ganhar por esse lance do prestígio. E 2004 é uma posição mais alta, assim, né? Não sei se Sim, eu concordo. Elas eram atletas. A gente não teve nunca mais um dueto gêmeo nesse nível. Que ajuda, né? Porque, não só por ser parecido, não porque a perna é do mesmo tamanho, é tudo muito mais fácil. É um esporte extremamente plástico, é um esporte extremamente sincronizado. Então, tudo que é igual, né? Para a hora que você quer. É o que você quer. Se pudesse ter 8 gêmeas. Exatamente. E elas, além de serem gêmeas, elas eram extremamente técnicas. Sim. Né? Elas tinham 1,80 m. Então, isso que é bom para o nado, quanto maior a perna. Né? Aquela perna, elas eram extremamente longilíneas, magras, que isso é uma outra coisa importante. Elas tinham um biotipo muito mais europeu do que um biotipo nosso, latino. Então, tudo isso contava com a Bela e com a Carol, né? E extremamente dedicadas, atletas que apareceram pequenininhas, né? E ficaram enormes muito cedo a nível mundial, né? Todo mundo via. Então, assim, pararam cedo. Hoje uma está no circo, a outra não está. Mas a gente, depois da Bela e da Carol, não desenhou um dueto nunca mais no mesmo nível. Que foi muito alto. Elas chegaram aí pro Cirque du Soleil, que também é uma coisa comum no ramo, né? Você vê o nível do atleta, do Cirque du Soleil eu acho que, não sei se a Bela, eu acho que uma delas ainda está lá, até hoje. Está no Le Rêve. Eu vi a entrevista da Andrea Cury falando isso, que eles procuram, e geralmente gostam mais das russas e das brasileiras. Sim. E o Brasil não é prata, né, vamos dizer assim, porque eles valorizam. Mas tem muito a ver com o que você falou sobre a criatividade. O brasileiro que tem tudo a ver com o Cirque du Soleil, que aí não tem juiz. A gente é muito criativo, a gente é muito prático. Eu acho que o povo brasileiro é muito. Isso ficou muito nítido para mim na Olimpíada, né, como gestora, né, nesse ciclo de 2016. A gente vê os ingleses, você vê aquele planejamento que a gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer, ponto. O brasileiro não é inglês, eu também acho que tem que aceitar seu lado. Agora, na hora que a gente está com algum problema... O brasileiro é safo, o inglês não é. Impressionante. Eles ficavam assim, ó. E a gente... Pum, começa o show. Foi. A gente tem uma facilidade de resolver problemas, deixa, vamos lá, vamos resolver e vamos fazer o melhor e vamos ser felizes, sabe? Sim. Isso encanta. E eu acho que isso para o circo é importante, né? Num grupo que fica ali fechado, treinando, né? Você tem uma pessoa... Tem um pouco de improviso, claro que deve treinar um monte de coisa, mas deve ter, né? Sim, caiu, arrebentou alguma coisa. Você vira, mas tá no show, você tá no show, não pode parar, né? É mais ou menos o próprio negócio. E continuando nas gêmeas, aí teve também a Bia e a Branca, que ficaram famosas, né? A fama dela chegou a incomodar o grupo, de certa forma? Que elas são as mais conhecidas do lado... Eu não diria incomodar. Elas estavam comigo em 2007, que foi, na verdade, um ano mágico pra gente, que foi o Rio 2007. Eu te confesso que, para mim, ali foi uma ignorância, uma falta de conhecimento de como lidar com a mídia, com a Bia e com a Branca.
né? Eu Mas não o quê? tinha Da tua parte? da minha parte. Porque o que acontece? A técnico, na verdade, ele é o eixo de Sim, toda é. de tudo, de Técnico toda a não comissão. dorme, É. né? O técnico, ele é ali, né? Ele faz tudo. E a parte de mídia também estaria ali comigo. E eu acho que eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento e não tive uma assessoria suficiente para lidar com isso, né? Essa é uma falha em 2007. Então ficou em alguns momentos parecendo que elas incomodavam, mas elas não incomodavam. Não, elas não têm Na verdade, a gente não soube aproveitar, sabe, Marcelo? Eu acho que se a gente tivesse tido uma boa assessoria ou eu tivesse tido um bom conhecimento, a gente teria canalizado todo esse potencial de marketing mesmo delas para a modalidade. Para a modalidade. E a gente não soube aproveitar isso. Então, eu acho que foi bom. Sim. A gente só não soube utilizar 100% do que a gente poderia ter utilizado isso. E o PAN 2007 realmente foi o que você falou, né? Foi meio que um sonho, né? Teve lá o Cristo Redentor, a calçadão de Copacabana, né? Foi mágico, foi tudo. Todo mundo comprou ideia, a gente entrou num Gol bronze clima... nos dois, na equipe no dueto. E assim, o Maria Lenk, ele não sei, eu entro no Maria Lenk até hoje para dar treino, ó, ficar arrepiada, né? Porque o Maria Lenk foi o 2007, depois foi o 2016. Então, assim, ele tem uma história ali, a gente tem uma afinidade com ele é a nossa casa de treino. Tem uma coisa que o Maria Lenk não virou, foi esse elefante branco que algumas instalações viraram. Ele é usado. Exatamente. Ele é a casa do artístico. Sim, sim. E totalmente usado. Pisar ali, o primeiro dia de competição da equipe, foi a equipe técnica, a gente era número 1, no sorteio a gente foi número 1. E eu me lembro que eu falava para todo mundo, gente, pelo amor de Deus, chega cedo, não se atrasa, porque o Brasil é número 1 e tem hora. Quando a gente abriu a portinha ali, que a gente chegou na portinha, né, da entrada, e vi aquela arquibancada toda Brasil. Eu acho até que a gente não conseguiu nadar nos 100% por conta disso. Não afeta. Porque arrepiou aquela coisa. É fantástico, é inesquecível, sabe? Eu tenho muito orgulho, tanto do PAN quanto da Olimpíada, né? Eu acho que o brasileiro deveria ter diferentes até. Totalmente diferente. E foi muito gratificante. E como é que foi? Já que você puxou esse lance de ser manager, né, da competição, né? Como é que é uma coisa mais de burocracia mesmo ou é um pouco de tudo? É você tomar conta da competição? Eu acho que é um pouco de tudo. O fato de eu ter sido técnica foi fundamental, ainda mais por tudo que eu passei, né? Você sabia o lado de todo mundo ali. Você foi atleta e técnica. Sim. A gente teve uma situação atípica, né? A gente teve um pântano no meio da Olimpíada. Isso chegou a pegar pro nado artístico ou foi só saltos ornamentais? Não, a nossa piscina virou. Mas chegou a adiar a prova? Não, a gente esvaziou uma piscina, encheu uma piscina em 12 horas. Mas o cronograma se manteve. Sim, porque a gente esvaziou uma piscina olímpica. Foi o brasileiro sendo... Foi algo assim inusitado. O que foi aquilo? Foi sabotagem? Não foi sabotagem. Foi um erro de colocação de produto. Entendeu? Colocou-se um produto a mais, um produto a menos, e um produto que se você pegar o cloro, colocar num copo e pingar 2 gotinhas desse produto, a água fica exatamente o pântano do Shrek. Eu virei a Fiona e o meu parceiro, o André, virou o Shrek. Né? Mas não chegou a atrapalhar, né? Eu acho que deu mais barulho do que afetou. Os saltos ornamentais, as pessoas, os atletas dizem... Nem chegou a adiar, não. Dizem que ficou melhor. Porque você tinha, aonde eles vão cair era verde, e aonde você vê o céu era azul. E eles precisam dessa distinção de alguma coisa de cor, do que for, para eles poderem abrir o salto e cair melhor. Então, para os saltos ornamentais, ali velado ajudou. Pra gente não, porque a gente não enxerga, né? E você precisa ver o posicionamento da atleta, você precisa ver a parede. Pro telespectador, né? Você vê a câmera, faz diferença no total. E aí o desespero foi que eu vi que a piscina ia virar 3 dias antes e comecei a me desesperar. Falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, vai virar. E o que a gente vai fazer? E aí entrou a parte técnica, porque o próprio comitê da FINA estava na dúvida do que fazer e como já me conheciam como técnica, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando aqui com atletas que treinaram 8 anos para estarem aqui. Eu não posso oferecer uma piscina dessa para uma menina que treinou 8 anos, uma técnica que chegaram a pensar em vai em frente... Pensamos em manter. Eu falei, como eu vou pegar um atleta e vou colocar na água e ele vai sair para uma parede? Que frustração eu vou gerar para um atleta desse? Numa Olimpíada eu não posso fazer isso. E aí a FINA, juntamente com o Rio 2016, tiveram uma coragem, por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho de fazer o que nós fizemos. Nós esvaziamos a piscina inteira e pegamos a piscina... Não, estamos falando de bilhões de litros de água, até para você tirar isso. E você está falando de uma água com cloro,
que você não pode escoar em qualquer lugar. Você está falando, você não pode jogar simplesmente essa água. Vamos jogar aonde? A gente tem ali, dentro do Maria Lenk, você tem a reserva toda do Arapendi. Sim. Né? Você está falando com animais, você está falando com um problema ecológico enorme. Exatamente. Então você tinha que estudar como é que você ia fazer esse escoamento. Esse escoamento ia acontecer durante as provas de saltos ornamentais. O público vendo isso. Então, assim, foi um jogo, foi uma noite virada. Foi tudo de madrugada, né? Foi tudo de madrugada. A gente começou a esvaziar ainda durante a manhã, porque a gente cronometrou os azulejos, a quantidade do que a gente tinha de volume de água para escoar. E assim, às 6 horas da manhã, foi horrível. Foi horrível ao mesmo tempo, assim, a hora que eu comecei o treino, 8h02 da manhã, foi a hora que eu entrei na sala e eu tinha pessoas muito próximas de mim que eram voluntários meus. Nossa, mas eu desabei, Marcelo. Eu precisei, assim, chorar durante 10 minutos, copiosamente, para eu me recompor, me maquiar e voltar para continuar a Olimpíada, que era o primeiro dia de competição. Aliás, é cinematográfico até nisso, né? Os atletas se maquiam e tá incrível, né? Tem um pouco de cinema, realmente, na sincronizado, né? Acho que devia ser mais valorizado como esporte. Agora, voltar um pouquinho a 2007, a gente está indo e voltando. Né? Teve esse panto, e foi a dupla foi a Caroline Redobran e a Lara Teixeira. E aí a Carol saiu, e isso perto da Olimpíada de 2008, né? Até seria aquela dupla que estava indo muito bem e tal. Como é que foi esse processo para entrar na Nayara? Parece que foi uma coisa meio corrida, fez seletiva para isso, né? Isso, a gente fez uma seletiva. Na verdade, quando acabou o PAN, eu era técnica do Flamengo também, a Carol é minha atleta do Flamengo. Sim. E a gente começou a ver que a gente tinha duas atletas, não era só a própria Carol, não era somente a Nayara, perdão, que estava crescendo, mas a gente estava vendo a própria Giovana Stefan crescendo muito tecnicamente. E ela foi reserva, se não me engano, das duas. Foi. E a gente começou a ver, meu Deus, de repente, né? E bem ou mal, a Carol e a Lara não eram gêmeas. Né? Então a gente não tinha uma necessidade plástica, né? Uma necessidade ali visual idêntica. Sim. E aquilo começou a chamar atenção, eu e Mônica conversando o tempo todo sobre isso e tal. E eu falei, ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma seletiva. Vamos ver, porque no fundo, Marcelo, o atleta tem que estar pronto para disputar a sua vaga, na minha opinião, o tempo todo. Não o atleta não tem que ter lugar garantido. Não existe isso, e para mim isso em qualquer modalidade. Então a gente, ok, vamos acabar o PAN e vamos fazer uma seletiva. E infelizmente a Carol não topou fazer a seletiva. Ela achou que não estava correto, porque ela já tinha feito o bronze no PAN. E eu falei, Carol, vamos lá, a gente está sendo questionada pelo crescimento de outras atletas, mostra na água que você tem condição de fazer, porque ela tinha condição total de segurar a vaga dela, porque ela é uma atleta excelente. E vamos mostrar isso na água, né? E vamos ver quem realmente vai combinar melhor. Mas a Carol não quis fazer. E aí a Carmen Lúcia, que na verdade era o dueto da Lara na temporada anterior, antes de 2007, voltou para fazer seletiva e as meninas fizeram. A Lara ficou como uma atleta fixa para a seletiva e aí a Nayara, a Giovana e a Carmen disputaram a vaga para ser par da Lara. E foi interessante porque a CBDA, né, o Quaraci, comprou a ideia e trouxe 3 árbitros internacionais. Então a gente não foi julgado somente pelos árbitros que conheciam as meninas. Sim, para não ter nenhuma de favorecimento. Exatamente. Eu não julguei, que eu seria técnica, a Mônica como supervisora, a Andréia... Até faria sentido você julgar, porque você seria... Mas a gente ficou imparcial. Eu me coloquei o seguinte, eu vou trabalhar o que eu tiver que trabalhar. Eu não tenho medo de trabalhar. Se for a Carol, ok, já tem um meio trabalho feito desde o PAN. Se não for a Carol e entrar alguém, a gente vai trabalhar esses 8 meses e vai fazer o melhor que a gente puder. E foi a Nayara, né? Então a Nayara classificou, a Giovana ficou como reserva, o que foi ótimo, foi um crescimento enorme para a Giovana, porque a Giovana realmente era mais nova, uma experiência interessante. E a gente teve 8 meses para trabalhar, eu acho que foi um trabalho muito bom. A gente teve um azar em 2008, foi um azar mesmo, durante... um mês antes da gente embarcar para Pequim, no treinamento, a gente fazendo um treino, a Nayara fez a Lara fez um braço e bateu no ouvido da Nayara. E a Nayara rompeu o tímpano. Ali,
a coisa degringolou, porque a Nayara saiu da água por um rompimento de tímpano, e aí a gente não conseguiu mais igualar a parte física delas nos últimos 15 dias para competir. Não deu tempo. Foi ali que a gente perdeu a mão, porque eu acho que a gente teria tido uma apresentação melhor. Porque como foi 13º por 1 ou 2 pontos. Na verdade, a gente foi 12º na prova técnica. Sim, e a gente chegou Diego somando. Isso, né? E 13º na prova livre. Sim. No somatório, a gente ficou por um pouquinho atrás. E elas seguiram como dupla. Sim, e aí depois elas fizeram 2012 com a Andréia. A Andréia assumiu. E fizeram também 2011, que para mim foi os pontos altos do Brasil, porque do México no México. Isso. Na verdade, a gente estava ali ganhando. A gente, se você pegar o resultado da Olimpíada de 2008, a gente já estava ganhando do México. Ali já não tinha o México. Mas por ser no México, eu mesmo, francamente, achei, deve dar México, porque eles vão bombar, vão treinar madrugada e tal, mas o Brasil manteve. A gente conseguiu segurar. E o México vem crescendo, porque foi até prata em 2015. O México, a Adriana Lotus, é uma técnica que a gente não pode nunca subjugar. Menosprezar, né? Nunca. Ela realmente é uma máquina e tem um trabalho muito bom. Eu acho que elas não conseguiram, elas engoliram, mas não digeriram o 2011. Com certeza. Guadalajara. Ninguém engoliria, né? E dali pra cá, a coisa assim, elas fizeram uma equipe permanente, e elas hoje... A estrutura delas está à frente da gente, no resto do Brasil. Eu acho que no México também tem mais visibilidade. Eu acho que é mais popular o nado artístico do que aqui. Pode ser, sim. O que fazer para o nado artístico? É claro que nunca vai ser um futebol, eu sempre falo isso, acho ridículo. Mas assim, pode ser no nível de uma ginástica artística, mais ou menos. Eu acho bem. Pode. E é bom lembrar que a ginástica artística antigamente era bem embrionária no Brasil. Eu me lembro da Luísa Parente competindo, chegando em 35º na Olimpíada, era o que tinha. E ela já era fantástica porque ela estava com estrutura zero. E hoje em dia tem toda uma tradição, Arthur Zanetti, Jade Barbosa, até aqui do Flamengo, a Flavinha Saravia. A ginástica é conhecida no Brasil. Sim. O nado artístico ainda não nesse nível. Não. Como fazer para chegar lá? Eu hoje acho que o que a gente mais precisa é formar novos profissionais, novas técnicas. Você não tem como formar atleta se você não tem a pessoa que passa. O técnico é que faz o atleta, de certa forma. Muito esporte fala isso. E como é que você vai, por exemplo, a gente tem vários CIEPs, não usa mais nem esse termo, né? Estou usando um termo bem antigo, mas enfim. Você tem várias escolas públicas que tem piscina. Você tem o Miéssimos, você tem vários lugares que você poderia desenvolver. Mas uma piscina normal serve? Porque ela tem o lance de não poder encostar. Para desenvolver criança assim. Desenvolver sim, para você dar uma iniciação. Não para uma competição, mas para... Você consegue, né? Mas quem vai dar essa aula? Qual é o profissional que vai pegar e vai desenvolver isso? Então, eu hoje acho que o nosso maior, nosso foco, é claro que a gente não pode, eu não acho que seria atacar num lado só para você melhorar, mas você tem que, esse talvez fosse um ponto primordial, primário, não sei, para você começar. Você precisa de novos profissionais, né? Aqui no Flamengo, a gente teve a oportunidade de fazer isso, né? A gente formou a Marina, formou a Thaís. Eu tive a paciência, tive o direito, o Flamengo me deu o direito de fazer essa escolha, né? Eu falei, olha, a gente vai perder, a gente vai parar de ganhar em categorias de base, porque eu quero formar novos profissionais. E eu tive o apoio aqui. Ok, Roberta, vamos comprar essa ideia. Então a gente trouxe meninas recém-formadas de educação física, que uma veio da dança, outra veio da natação, que gostaram do esporte e que estão sendo formadas aqui dentro. E que eu espero deixar esse legado na mão delas, né? Quando chegar a minha hora de me aposentar. E a gente apostou nisso. Então a gente deixou de ser campeão na categoria de infantil para dar o tempo de formação para essas profissionais, que hoje são profissionais muito boas. O Flamengo domina o cenário brasileiro. No momento, é a realidade. E jogamos mais duas no mercado, né? Estamos como estagiária agora, que parece que também vai crescer. Então, eu acho que é isso, é a gente dar a oportunidade de formar novos profissionais para que a gente comece a pulverizar. Pulverizando, entrando no encantamento de mais pessoas, ele tende a ser replicado, né? E aí você cresce. Então, hoje, eu acho que o ponto primário seria a gente conseguir duplicar o número de profissionais que entendam de nado sincronizado, que possam aplicar a aula de nado sincronizado em qualquer lugar, numa academia, numa escola,
né? É um esporte bonito. Eu acho assim, me dá uma certa pena isso, que assim, muito clube de futebol não embarca nisso, né? Tem pouquíssimos, já o Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. Só, né? acho que no Brasil. O Grêmio teve um pouquinho, o Corinthians, mas acho que quase... O Vasco teve. Mas dura pouquinho, né? Aquela coisa que não segura. Porque assim, se você pegar o elenco... Botafogo também teve. O elenco de um time, muitas vezes o pior jogador, o salário desse cara pagava alguns esportes olímpicos que o clube não tem. Às vezes é um cara que não faz a menor diferença. Se ele saísse do clube, até melhorava o time. Então, assim, é uma pena que no Brasil não tem essa visão, né? Porque pouco dinheiro daria muita visibilidade para patrocinar. Eu não sei, hoje eu tenho entendimento de que o futebol é uma situação à parte. Não, futebol não. Eu só estou mostrando a diferença de, assim, que às vezes você não perdendo nada, que seria o salário de um cara que não faz diferença. Não é... Manteria toda uma estrutura. Mas ao mesmo tempo também, você, por exemplo, você botar um profissional dentro de um clube, né? Para dar aula de nado sincronizado. O nado sincronizado, na hora que você paga esse profissional, ele provavelmente não vai te dar receita. Não, na hora que você concordo. Então, assim, você fazer a análise pequena e fazer a análise macro. Na análise pequena, se você olhar, ele é deficitário, entendeu? Só que você vai olhar na macro, entendeu? Então você vai ter gestões e gestões que vão optar. Não, vamos olhar na macro, porque, beleza, o nado sincronizado do Flamengo talvez não seja deficitário, mas também não é lucrativo. Porém, a gente tem 3 atletas olímpicas aqui dentro. A gente foi agora para o Sul-Americano com 9 atletas do Flamengo dentro da seleção brasileira. Qual a visibilidade que isso dá? Né? O que a gente está investindo? Então, talvez seja um dos esportes aqui olímpicos que mais tem atletas em seleção brasileira. Então, você garante, entre aspas, uma representatividade dentro de uma Olimpíada. Então, uma visão de gestão que vai variar de acordo com os objetivos, os valores. Né? E né? clube tem muito isso, né? Exatamente, exatamente. Às vezes quer desfazer só porque é do outro cara, essas coisas que e depende também do que você quer desenhar para o clube naquele momento. Né? Eu tive a sorte, graças a Deus, ainda não tem esse problema. O Flamengo está mais estável nesse sentido. A gente tem uma história legal aqui que a gente está conseguindo manter. Não tem sentido desfazer, chegar alguém... Exatamente, é uma história de resultado, né? Então, assim, voltando só um pouquinho da Lari e Nayara, se ficou perto de 2008, 2012 foi por 0,06, que é nada. Ali. Dá até raiva, né? Você ficar por Foi um detalhe com a Coreia. Exatamente. E hoje a gente está com a Maria Clara e com a Luísa Borges. Isso. Que também tem o lance de ser 2 clubes diferentes. Mas já não está afetando, né? Porque elas treinam juntos por causa disso. A gente conseguiu agora no final, a gente na verdade fez um treino. Esse ano foi um ano difícil. A gente não pode esquecer que o país estava num ano difícil, né? A gente está saindo de uma crise, então isso abala todo o sistema. A gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio, enfim. E a gente conseguiu fazer de um jeito que elas conseguiram treinar mais juntas do que separadas até no Sul-Americano, né? São atletas com um grande potencial, mas eu acho que ainda são atletas jovens, são atletas que ainda precisam ter um know-how de competição muito grande, sabe, Marcelo? E a gente está jogando, por exemplo, a gente foi agora para o Sul-Americano e não conseguiu a medalha de ouro no Sul-Americano, foi prata. E se você parar para pensar, caramba, a gente está piorando. Na verdade, elas competiram com 2 atletas colombianas que já passaram por esse ciclo, que são atletas que estão com este dueto formado há 6 anos. Faz diferença. Né? Nadaram com o dueto olímpico, não trocaram coreografia, o dueto de 2016, que tem uma sintonia já formada e elas estão se formando. Né? E agora no Sul-Americano a gente não ganhou por um detalhe, foi detalhe, literalmente por um detalhe, porque a gente perdeu numa prova de 0,190, que é quase um empate técnico, como foi a Lari e a Nayara, e novamente na outra prova de 0,2, por um erro. Elas erraram um detalhe, porque a gente ia trazer essa medalha, sabe? Já ia ser a virada em termos de Sul-Americano. Mas, assim, a gente não vai desistir, a gente vai trabalhar, porque elas são muito jovens. Por o PAN, você acha que dá para encarar o México ali? Ou até mesmo os Estados Unidos parece estar caindo, né? Assim, eu não sei. Os Estados Unidos, na verdade, que já foi supremo no nado nos anos 80 e 90. Os Estados Unidos, eu nunca tiro a minha... eu nunca tiro a minha... Eles ressurgem, são fênix, né? Ressurgem das cinzas. Elas contrataram uma técnica espanhola, a Andrea Fuentes, então lá vem coisa, que realmente é uma atleta olímpica e que vem agora com uma bagagem enorme de clínicas e uma experiência de treinamento aí diferenciada. Estavam antes com uma atleta também russa, que era da escola da Tatiana, que era a Elvira.
Se as duas ficassem juntas, eu ia dizer para você que a máquina estava montada, não tinha como. Mas elas se separaram. A Elvira não vai trabalhar com a espanhola, né? A russa não vai trabalhar com a espanhola. Então tá ficando só a espanhola. Eu não sei te dizer, não sei te dizer. Na verdade, nosso foco está acabando indo um pouco mais para o México, por a gente conhecer mais o trabalho do México, do que a gente conhecer o que a Andréa Fonte vai fazer com a escola americana. A gente está misturando duas escolas. Está pegando uma escola europeia, que a Espanha é uma escola forte, e pegando uma escola tradicional e formadora, criadora do nado sincronizado, que é a escola americana, né, que criou o nado sincronizado, e está misturando. Eu não sei o que vem daí. Pode ser que dê super certo, pode ser que não dê certo. E o que a Espanha fez para subir? Que acho que foi o país que mais subiu nos últimos 20, 30 anos. A Espanha foi uma estratégia fantástica. Tem certo treinamento, fantástica. Né? Na verdade, se você pegar 96, a Espanha não foi Olimpíada. Ela estava lá atrás. Né? E em 2000 ela já entra. E de 2000 para 2003, quando ela pega a primeira medalha no Mundial de Barcelona, o crescimento em 3 anos dela é fantástico. Pegaram uma técnica, assim, que dizem que é louca, uma técnica que faz o que a gente faz, que é chegar, como hoje eu cheguei aqui às 7h30 da manhã e vou sair às 6 horas da tarde. Pegou uma técnica nesse nível e ela se aportou, ela fez uma equipe multidisciplinar toda baseada na parte científica. Então ela trouxe o biomecânico, ela trouxe uma parte de preparação física, ela trouxe psicologia, ela trouxe nutrição. Junto com isso ela trouxe uma russa para trabalhar com ela, que é a russa que é concorrente da Tatiana, é a russa que ninguém conhece, é a Ana Maximova, que é tão boa quanto a Tatiana. E colocou dentro da Espanha. E ela, numa estratégia, ela fez o que nós não fizemos com a Tatiana. Ela simplesmente ficou 1 ano com a Ana Maximova filmando todos os treinos da Ana. E a Ana, tanto a Ana quanto a Tatiana, elas têm um dom de, assim, elas montam 65 coreografias em 1 hora de treino. A capacidade criativa delas Marcelo, sem brincadeira, é algo estupendo. Se você tem isso gravado, você tem ali um acervo, entendeu? Para você depois explorar. E foi o que ela fez. Ela foi uma estrategista fora do comum, mas tem o seu talento. Ela é muito talentosa. Muito talentosa. E ela montou uma estratégia, montou uma equipe e veio, entendeu? Entrando com a Espanha. Trabalhou demais a parte física, demais. Ela viu isso como uma deficiência e botou as meninas num ponto que ninguém conseguiu pegar. E a Espanha foi embora. Entendeu? Você acha que a Espanha chega a barrar a Rússia no futuro próximo? Porque está chegando, né? Mas a Rússia eu acho que a China já esteve mais perto do que a Espanha nesse último ciclo. E agora a Espanha voltou a crescer. Esse último Mundial, as coreografias da Espanha estão novamente maravilhosas. Eu acho que vai ficar ali na guerra, mas eu ainda acho que a Rússia tem um diferencial. Tem um que a mais. Elas conseguem se superar a cada ano. É justo, né? Apesar de toda a tradicionalidade. Se o esporte é tradicional e tal, ainda não pega, ainda não consegue pegar. Elas são melhores mesmo, elas ganham merecidamente. Elas têm uma técnica melhor, elas têm a velocidade do que elas fazem, assim, a gente chama de X-Men, né? X-Woman. A gente não consegue repetir, é muito veloz, é muito veloz. E assim, isso é cultural, porque assim, o russo, eu noto isso em vários esportes, eu acompanho um monte de esporte. O russo, ele é muito severo, assim, no dia a dia. Ele aceita a bronca o tempo todo e eles acham que a vida é assim mesmo e tal. Então, os técnicos, às vezes, são um terror lá. Então, será que isso, por ser uma coisa tão exagerada, dê mais resultado? São um terror que é uma coisa que acho que no Brasil não funcionaria. Marcelo, eles são um terror pra gente, porque a gente tem essa leitura, porque a gente não está acostumado a isso. Não, claro, é cultura. É cultural. Para eles não é um terror. É o dia a dia. Para eles é o dia a dia. E eles são assim com pai, com mãe, né? Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente carinhosas. E criativas, Sabe, e existe abraço, existe beijo, existe, você vê o russo. Bem mais que o europeu normal. Sim, a gente teve o contato com a Tatiana fala pra mim, eu sou sua mãe. Sabe, eu sou sua mãe, a Tatiana tem uma coisa comigo, assim, e é uma russa, né? Mas você tem que saber entender, você tem que ter essa leitura. Agora, é desde pequena, se você pegar um Instagram de uma técnica russa, aos 4 anos de idade, a criança já está sendo forçada para ter uma flexibilidade estupenda,
né? Você pega um Instagram de uma técnica russa de GRD, por exemplo, né? Que eu acompanho, porque são esportes afim. Sabe, com 2 anos e meio, com 3 anos, as meninas já estão lá treinando, né? Então, é realmente uma cultura, é realmente diferente. Aqui não, aqui a gente não tem isso. Existe também uma situação, acho que até política, uma situação social, né? Você tem um valor por ser atleta olímpico, você tem situações em que o povo, talvez por um sistema econômico, né? Um sistema socialista, não consigo te precisar. Disso, exatamente. Aonde você, sendo um atleta de ponta, você tem depois regalias, benefícios, né? Que outros não têm. Então eu quero que meu filho seja, eu quero tentar ser. Isso tudo muda a cabeça da pessoa para ela resistir a esse nível de treinamento. E realmente o treinamento delas é incomparável com o nosso. Não tem. Em tudo. O quanto se resiste emocionalmente, psicologicamente, o quanto se resiste fisicamente, né? E o quanto não se abala tudo isso. A gente não consegue chegar lá, nesse momento. Então, assim, só meio para fechar, você agora tá lá na seleção firme. Aliás, é até curioso pesquisando vocês, né? É difícil entender que às vezes uma é auxiliar da outra e aí troca. Acho que chegou a ter um ponto que a Maura Xavier era tua auxiliar aqui no Flamengo e lá ela era técnica e você auxiliar dela. No carro a gente trocava, era uma sintonia fantástica. E não dá briga isso, porque em Belmont tem alguém que decide mais. Mas eu acho que é mais grupal, a decisão é realmente conversada. Eu sempre tive uma relação muito tranquila com a Mônica, com essa troca, porque nós já acontecia isso, com a Andréia Cury, que agora está comigo, que também não tem, e na verdade eu fui atleta da Andréia e da Mônica em algum momento da vida, e com a Maura a sintonia era mais acirrada ainda, porque a gente dava treino de manhã, onde eu perguntava, Maura, o que você quer que eu faça? E no carro a gente trocava e já falava, Maura, hoje você pega, porque aqui eu dava... Então, assim, nunca existiu, a gente teve uma sintonia redonda nesse ponto. Com a Magali Cremona também. Com a Magali eu trabalhei muito pouco, a Magali eu fui muito mais atleta da Magali. Mas a Magali veio nos ajudar em 2007. E foi ótimo, fez uma experiência. A Magali tem coisas, tem situações técnicas da Magali que são dela. E a gente precisava naquele momento, eu falei, Mônica, vamos chamar a Magali para trabalhar com a gente. Será? Eu falei, e a Magali ficou super feliz de estar, mesmo eu sendo técnica, eu ex-atleta dela sendo técnica chefe, entre aspas. Não tem essa briga de egos, exatamente. Eu acho que a gente soube lidar, sabe, Marcela? A gente soube dosar isso. Particularmente, Vocês tinham que dar palestra disso, porque isso é muito difícil. Eu não vejo isso, Marcelo. Assim, cada vez mais eu entendo na minha vida que eu não sou sozinha, eu não consigo trabalhar sozinha. Então hoje, por exemplo, a Marina, a Thaís, são tão importantes quanto o Carlos, que é meu preparador físico. Eu falo com eles diariamente, eu não dou um passo sem tomar uma decisão em conjunto, sabe? Eu acho isso muito importante. Pense que é uma equipe para mim. É quando você pega o melhor de cada um e soma. Entende? Então, quando você consegue realmente numa comissão técnica fazer isso, o atleta vai refletir isso. E a gente conseguiu em vários momentos fazer isso. Agora a gente está tentando novamente construir isso. O que a Andréia tem de melhor, o que eu tenho de melhor, o que a Mônica tem de melhor. A gente está sem preparador físico, a gente vai tentar para esse período, mas somar o talento de cada um e respeitar. Claro que tem que ter um líder ali para poder fazer, né, aglutinar tudo isso, mas respeitando isso e tendo a humildade de falar, nossa, ela é muito melhor nisso do que eu. Faz você. Pedir ajuda. Entendeu? Porque senão você não vai avançar. Não tem como. Vocês têm caixa para dar palestra disso, porque isso é muito difícil. Você não vê isso quase esporte nenhum, no lugar do mundo, né? Só no Brasil. Não tem como. Não consigo visualizar de outra forma. Não, eu acho que o esporte pede isso. Acho que ele é grupal por excelência, né? Um precisa do outro. Pô, é sincronia, pomba. Eu não trabalhei minha vida inteira como atleta dentro da água, onde eu precisava, para eu subir, eu era alçada, para eu subir eu precisava de alguém me empurrando lá embaixo. Como é que eu não vou saber trabalhar em equipe? Eu tenho que trabalhar em equipe. Eu fui criada assim, não tem como. Tem margem para palestra, ganhar um dinheirinho extra aí no que mercado. Quem sabe, né? Vou te agradecer demais, Marcelo, aqui. Muito obrigada, adorei. Viu? Obrigado aí pela disponibilidade. Um grande abraço e se inscreva no canal e ativa o sininho para as próximas entrevistas. Um grande abraço. Tchau.